Olá, meus amigos queridos, bem-vindo a esse canal do conhecimento, canal do autoconhecimento e do comportamento humano. Você que é profissional do desenvolvimento humano, seja muito bem-vindo, meus amigos de classe, psicanalistas, terapeutas, psicólogos. Hoje nós vamos conversar sobre semelhanças dos traços de caráter. Alguns traços de caráter têm semelhanças com outros e como é que eles se comportam dentro das cabeças. Você que atende as pessoas, então isso aqui é muito importante você saber. Mas, se também você não é um profissional, é muito legal um conhecimento para você saber exatamente, de repente, as suas predominâncias e por que isso acontece dentro do teu funcionamento. Então, antes da gente falar das semelhanças dos traços de caráter, eu quero pedir para você continuar compartilhando esses vídeos. Meus vídeos têm sido bastante compartilhados e eu sou muito grato. Mas se você está chegando aqui agora, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever nesse canal para receber mais notificações. Eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, mentoria, supervisão e ensino pessoas a fazer essa metodologia de trabalho que eu utilizo nos meus atendimentos, fazendo com que a agenda seja muito mais disputada e principalmente tenha uma expressividade no seu faturamento. Então, essa conversa toda, os temas que giram sempre em torno desse canal, é sempre em volta do profissional, do terapeuta, do psicólogo, da pessoa que faz atendimentos diários com outras pessoas, que ajudam as pessoas. Eu amo o que eu faço, eu amo ver as pessoas transformadas pelos recursos da mente que elas dispõem e que muitas das vezes são recursos que estão ali perdidos e que não são utilizados. Imagina só uma cabeça tremendamente inteligente, com muitos recursos. Eu canso de encontrar pessoas com recursos incríveis e que acabam não utilizando desses recursos. E esse é o meu trabalho, fazer com que essas pessoas entendam o jeito delas funcionarem para que elas tenham mais assertividade na hora de tomar as decisões. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu caso com a moreninha ou com a loirinha, eu termino meu relacionamento ou não termino, começo com um novo namorado ou não faço ou não tenho ninguém, enfim. Essas decisões de mudança de trabalho, eu peço demissão, eu mando meu chefe para aquele lugar ou não faço. Essas bifurcações que todos nós passamos, todos nós temos uma certa decisão diante de nós que nós precisamos fazer ou para um lado ou para o outro. O que eu vou fazer em determinada situação? Quando nós entendemos o nosso jeito de funcionar, isso fica muito mais fácil, fica assertivo. Então, a dica de hoje aqui é encontrar as semelhanças nos traços de caráter. Então, essa dica é para você profissional, mas também eu tenho certeza que vai servir para você que é um apaixonado pelo autoconhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Nós conversamos sempre aqui no nosso canal sobre os traços de caráter. Os traços de formação de caráter não é um diagnóstico clínico e nem patológico. Então, quando a gente fala de psicopata ou masoquista, sempre a gente está ressaltando que não é um diagnóstico clínico e nem patológico. Mas os outros traços que não são tão adjetivados, né, negativamente, eles são traços importantes também e que faz parte do nosso funcionamento. Todos nós
Temos o psicopata, temos o masoquista e temos também o traço de caráter esquizoide, o oral e o rígido. Esses traços todos, eles têm um funcionamento dentro da nossa mente, que vai gerar o nosso comportamento. A minha especialidade é o comportamento humano, os atendimentos que eu faço é na área cognitiva e emocional também. Então, esse tripé do comportamento humano faz com que a gente compreenda a dor que aquela pessoa está passando. E é essas dicas que eu quero passar para vocês. Quando a gente compreende que um sujeito, uma pessoa, um fulano, um homem, uma mulher, ela tem acentuações em certos traços de caráter, você começa a entender que o gráfico ele é distribuído, mas em alguns pontos você vai entender que ele tem acentuações. E é justamente nessas acentuações que gera os conflitos e as semelhanças de cada traço. Hoje a gente conversa sobre as semelhanças. Então você começa a entender, tá, Eli, se existe os traços de caráter e cada um tem as suas semelhanças, quais são eles? Então eu vou dizer aqui para vocês. Imagina só, os 5 traços de caráter mais frequentes que a gente encontra dentro do consultório ou no trabalho que você vai fazer, clinicando aí nos seus atendimentos, enfim. Os 5 traços que a gente já conhece, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, esses 5 traços, quando a gente faz a combinação de um com o outro, o que realmente acontece no comportamento humano, tá? Então, 5 traços que nós temos. O esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e rígido, que não são diagnóstico clínico e nem patológico. Então, esses 5 traços, quando eles se combinam entre si, existem uma explosão de conflitos e também de semelhanças, que é o que eu vou dizer aqui para vocês, que é o que eu estou trazendo hoje. Quais são as semelhanças? Então, vamos lá. Se a gente começa pelo traço de caráter esquizoide e o oral, que são os 2 primeiros traços que nós encontramos. Esses 2 traços, nenhum desses 2 traços tem a famosa perna, porque eles não foram ainda mielinizados. São bebês, são seres humanos que ainda estão na fase de existência. Um já saiu da vida uterina e o outro está na fase de amamentação. Mas, mesmo que cada um esteja vivendo um tempo diferente e nascendo no tempo diferente, ambos têm uma semelhança no comportamento humano ao longo da vida. E qual é exatamente a semelhança desses 2 traços? Nenhum deles tem pernas. Nenhum deles consegue caminhar sozinho. Então, essa é a semelhança do esquizoide com o oral. Existe uma outra semelhança também do psicopata com o esquizoide. Quando a gente encontra o psicopata com o esquizoide, qual será exatamente a semelhança desses 2 traços, que não é o psicopata que gosta de matar e que sai matando todo mundo? Ok? Porque não é um diagnóstico clínico aqui. Mas, se a gente parar para pensar que um é um traço frio e o outro também, então você percebe que os 2, eles parecem que não se importam com nada, absolutamente nada. Não são do mundo, da importância e muito menos do sentir, porque eles são traços frios. Então, se diante de você tiver uma pessoa que tem o traço de caráter esquizoide na acentuação e o psicopata também, de bate-pronto você já pode dizer para ele e você sabe que ele não é uma pessoa que é do mundo do sentir. E muito mesmo, porque parece que eles não se importam com nada e eles escutam isso o tempo todo.
de outras pessoas que vão dizer para ele: nossa, você é tão frio, parece que você não se importa. Sim, parece que ele não se importa, mas ele tem um jeito de se importar e é exatamente a combinação e a semelhança desses dois traços, que também existem conflitos muito grandes. Mas aqui a gente está conversando sobre a semelhança. Outra semelhança, qual é a semelhança do psicopata com o oral? Gente, o psicopata, ele é muito articulista, ele sabe articular muito bem. E o oral é um traço de caráter que fala e se comunica muito bem. Imagina só um traço quente, que é o traço do oral, com um traço frio do psicopata. Essa combinação desses dois traços vai ter exatamente uma explosão de argumentos, porque são pessoas que sabem muito bem o poder de convencimento, articulam muito bem e se comunicam muito bem. Então imagina uma pessoa dessa na sua frente que tem essas acentuações nesses dois traços de caráter. Fatalmente, elas serão pessoas muito argumentativas. Outra semelhança, masoquista com esquizoide. Esses dois traços amam ficar sozinhos. São pessoas que se dão bem sozinhas. Quando elas sofrem no mundo dos relacionamentos, elas têm dificuldade para entrar em outros relacionamentos, porque é como se elas estivessem se livrando de um grande problema e de um grande esforço. Então, ficar sozinho ou sozinha nesse momento é maravilhoso, porque elas se sentem, essas pessoas, que elas estão muito mais abraçadas, acolhidas no mundo da caverna do que dividir a vida com outras pessoas, porque parece uma tarefa árdua elas se comportarem desse jeito no mundo. Então, a semelhança desses dois traços é exatamente a caverna, pessoas que gostam de ficar sozinhas. Masoquista com oral. Gente, esses dois traços é do sentir, são dois traços quentes, então eles sentem muito. O mundo deles é muito sentimental, são pessoas muito emotivas, elas choram por tudo, elas se emocionam com a novela, elas ficam emocionadas com uma notícia na televisão, elas são do sentir. Porque o oral e o masoquista são dois traços quentes, eles são do mundo do sentir. Então a semelhança entre os dois traços sempre vai ser uma explosão de sentir e serão pessoas muito emotivas. Dois traços de caráter também importante. Masoquista com psicopata. Gente, esses dois traços é uma explosão de observação. O psicopata, ele é bem articulista, mas ele observa bem. Só que o masoquista também é observador. Sabe aquelas pessoas que observam o tempo todo? Elas provavelmente ou têm uma acentuação no traço de caráter masoquista ou uma acentuação no traço de caráter psicopata. Gente, são duas pessoas que não têm diagnóstico clínico nem no psicopata nem no masoquista, mas tem uma semelhança extraordinária, que são pessoas muito observadoras. Uma outra semelhança é o rígido com o esquizoide. São pessoas frias, muito frias, mas que ao mesmo tempo gostam de escolher com quem elas querem se relacionar. Nessa semelhança aqui, a gente chama de pessoas seletivas. O rígido com o esquizoide sempre serão muito seletivas. Elas é que decidem, são elas que escolhem com quem elas vão se relacionar, porque são pessoas muito seletivas. Rígido coral tem a necessidade de ser visto. Por quê? O rígido é da beleza, é um traço que gosta muito de aparecer perfeito. E o oral adora o palco.
quer ser visto o tempo todo. Então você imagina, um que gosta de aparecer e um que gosta de ser visto, é uma explosão de querer aparecer o tempo todo. Ama o palco, ama o holofote, quer sempre os holofotes virado e voltado para ele, porque o rígido vai se comportar na perfeição e o oral vai se comportar em ser visto. Então, esses dois traços também têm uma semelhança muito interessante, que é predominantemente somente desses dois traços de gostar de ser visto. É uma semelhança. Existe um conflito grande entre eles também, mas a gente não vai conversar nesse vídeo aqui, a gente só está conversando sobre as semelhanças. Depois, para terminar, a gente tem o rígido com o masoquista. Esses dois traços é muito interessante na semelhança deles, porque eles adoram o perfeccionismo. Gente, se você conhece alguém perfeccionista, eles vão ser o perfeccionismo ao quadrado, elevado a não sei que número, porque o traço de caráter rígido é um traço que ama o perfeccionismo, só quer estar perfeito, se apresenta perfeito o tempo todo, e se algum defeito, se ele acha que meu corpo não está bonito, meu cabelo não está bom, a minha pele não tá bonita, as minhas unhas, o rígido não aparece, ele sempre gosta de aparecer perfeito, ele se apresenta perfeito, porque é desse funcionamento o traço de caráter rígido. Mas tem o perfeccionismo, que é do masoquista aqui, que não é o clínico, mas ele tem um perfeccionismo que é fazer para ele de maneira que os outros vai dizer, olha, o que você fez está perfeito. Então ele não se importa em aparecer perfeito, mas ele se importa em fazer com perfeição. Aqui a gente chama em ganho de força, né? Porque um sempre vai ter o ganho de se apresentar perfeito porque foi ele que fez, que é o rígido. E o outro vai ter o ganho de aprovação, querendo sempre dizer, e aí, o que você achou que eu fiz? Tá perfeito? Tá bom? Enquanto ele não escutar isso, enquanto ele não tiver esse ganho de aprovação dos outros que estão à sua volta, ele sempre vai repetir, até que o outro diga, tá bom, chega, está perfeito. Aí ele para. Então imagina, o perfeccionismo do rígido com o perfeccionismo do masoquista. Vai ser uma explosão de perfeccionismo o tempo todo, elevado ao quadrado. Beleza? Deu para vocês entenderem mais ou menos a semelhança de cada traço? Cada traço de comportamento, cada traço de caráter tem a sua maneira de se comportar, e quando ele combina com outros traços, ele tem exatamente uma explosão daquela semelhança. Então, certos traços vai se assemelhar a outros. Por quê? Porque quando a gente encontra na mesma pessoa os dois traços que têm a semelhança, fatalmente aquilo vai ser potencializado. Então você precisa ficar muito esperto na sua devolutiva na hora de dizer, olha, o seu traço de caráter tem essa predominância com esse outro traço. Ajuntando isso, é exatamente esse comportamento humano que aquela pessoa que está na sua frente vai fazer e vai sofrer também. Porque a partir do problema que ela estiver apresentando para você e ela tem essa predominância nesses dois traços, por exemplo, nesses vários exemplos que eu dei, você pode pegar exatamente essa mesma devolutiva daquela semelhança daqueles dois traços e entregar para o seu paciente, para o seu cliente. Olha, você faz isso porque é justamente a combinação desses dois traços. Deu para entender a semelhança? Existem os conflitos também, mas hoje a gente fica aqui nas semelhanças. Isso é maravilhoso para você que é profissional, você que é terapeuta, você que é psicólogo e trabalha com desenvolvimento humano.
ter essa ferramenta nas suas mãos, como a assertividade, te ajuda a liberar e ajudar e a dar uma diretriz e um caminho para a pessoa que está na sua frente. Isso é libertador, é maravilhoso para ambas as partes. Você que trabalha com isso ou para você que também tem predominâncias em 2 traços de caráter. Beleza? Feito isso, o autoconhecimento para nós é maravilhoso e aqui a gente divide e compartilha muitos conhecimentos. Se você quiser saber mais, se inscreva nesse canal agora, se você ainda não é inscrito, se você recebeu esse vídeo por alguém, não esqueçam de compartilhar, mas principalmente ativar o sininho, porque aí cada vez mais a gente consegue produzir mais conteúdos. Beleza? Foi um prazer estar aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, tchau!